Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos estudar, refletir sobre a palavra de Deus, amém? Hoje vamos fazer uma reflexão sobre o capítulo 6 do Evangelho de Lucas, do versículo 12 ao 13. São lições muito importantes que nós vamos aprender, amém? Amém. Lucas 6, do 12 ao 23. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos e grande multidão de povo de toda a Judéia e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir, e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. E levantando-se ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Amém. Então vamos meditar um pouco no Evangelho de Lucas, nesse capítulo que começa com uma lição importante para nós, né? Jesus sobe ao monte e ele ora durante toda a noite. A importância da oração, e Jesus ora a noite inteira. Muitas vezes nós temos decisões difíceis, nós temos problemas assim que nos parecem graves e de difícil solução, e nós simplesmente fazemos uma oração de 2 minutos, pedimos para as pessoas orarem, mas nós mesmos não nos dedicamos à oração, à nossa conversa, à nossa comunhão com Deus. E Jesus, nesse momento difícil, onde ele iria escolher os seus 12 discípulos, ele ora a noite inteira. Antes de começar o seu ministério, que depois ele vai curar, libertar as pessoas de muitos males, ele ora a noite inteira. E nós devemos pensar, o que nos falta às vezes para que a bênção de Deus possa chegar mais plenamente em nossas vidas, para que possamos ter uma direção melhor, saber o que fazer, saber a direção de Deus, saber o que é correto e o que não é correto, saber como as coisas podem ser resolvidas, porque Deus, ele pode qualquer coisa, para Deus nada é impossível. Mas então o que nos falta? Falta esses momentos de oração. Para mim também é difícil orar dessa maneira, mas nós devemos aprender com essa passagem que a oração é muitas vezes o ponto de partida para que possamos fazer a obra de Deus e ter sucesso nas coisas que nos afligem, não é? Jesus, que era puro, sem pecado, que tinha uma comunhão direta com Deus como homem aqui na terra, ele ora a noite inteira. Ele ora a noite inteira, porque o seu ministério era muito difícil, muito cheio de obstáculos, mas ele ora a noite inteira. E nós, às vezes, numa oração de 2 minutos, queremos também ter a mesma providência divina em nossas vidas. E precisamos aprender a ter minutos, horas de oração, quando temos uma luta, quando temos uma dúvida. Muitas vezes as pessoas tomam decisões difíceis, até como casamento, troca de empregos, mudanças que são muito radicais em suas vidas, e não perdem, assim, ou perder tempo não seria a palavra correta, não é? Mas não dedicam um tempo à oração, porque a oração pode nos abrir
caminho mais completo, um sucesso, como Jesus, quando ele desceu do monte, que ele passou a noite inteira orando, ele escolheu os seus discípulos e curou muitas pessoas, libertou, não é? De muitas opressões. E toda a multidão procurava tocar nele, porque dele saía virtude. Quando nós temos comunhão com Deus, de nós também sai virtude, porque nós temos comunhão com Deus, não é? De nós também saem as bênçãos de Deus, porque nós nos tornamos canais de bênção de Deus também, não é? Nós podemos também aconselhar as pessoas, ter a direção de Deus para a oração, para a cura, para a libertação. Muitas vezes nós não sabemos, mas nós somos capazes disso, porque nós temos comunhão com Deus através da oração. Então essa é uma lição importante para nós, porque nós refletimos como estou levando a minha vida de oração. Para mim também é difícil essa parte da oração, mas é importante que a gente lembre disso. Às vezes nós perdemos 2 horas do nosso dia, da nossa noite, vendo um filme, não é? Mas nunca 2 horas orando a Deus. Depois queremos ter aquela comunhão com Deus que não conseguimos. Por quê? Porque é importante esse tempo com Deus, como Jesus nos ensina nessa passagem de Lucas, não é? E depois Jesus fala das bem-aventuranças, não é? E ele diz assim que eles eram pobres, eram deles o reino de Deus, não é? Ele diz que eles tinham fome e eles eram bem-aventurados porque um dia eles seriam fartos. Agora, porque eles choravam, um dia eles haveriam de rir. Eles eram bem-aventurados porque eles seriam perseguidos por causa do Evangelho. Você vê a maldade humana, não é? Que persegue alguém por pregar o amor de Deus. E eles seriam bem-aventurados por serem perseguidos pelo Evangelho, seriam rejeitados pelos homens, teriam seu nome, eles teriam seu nome assim, considerado até assim, sujo, porque eles falariam de Jesus, não é? Você vê como o mundo, a sociedade rejeita o verdadeiro Evangelho, não é? A sociedade não gosta do Evangelho. Então, quando você prega o Evangelho realmente, de acordo com os textos bíblicos, procurando ser fiel ao sentido, a sociedade não aceita bem, não é? E aí Jesus fala que é grande o galardão nos céus, não é? É grande a recompensa que nós temos no céu, porque os profetas antes de Jesus também foram perseguidos porque falavam a palavra de Deus, não é? A vontade de Deus ao povo, e eram mortos e perseguidos. Essa é uma situação que nós vivemos, porque muitas vezes achamos que o Evangelho é bem aceito. Não é, não. O Evangelho real, o Evangelho que está na Bíblia, quando nós somos fiéis ao texto, não criamos doutrinas estranhas, tudo procuramos falar do Evangelho, a sociedade não aceita bem, não, porque é uma palavra que realmente é sagrada, não é? Então nós temos assim essa obrigação sempre de falar do Evangelho, sempre ser fiéis a essa palavra e não esperar aplausos, nem assim que a sociedade nos apoie, porque Jesus diz que o mundo rejeita o Evangelho, não é? Nós temos que ter consciência disso, amém? Então, assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Cremos que você foi abençoado, assim como nós fomos, né? Pedimos que você dê um like nesse vídeo, compartilhe com outras pessoas. E vamos cada vez mais falar da palavra de Deus, porque o Evangelho é a palavra de Deus viva no nosso coração. Vamos terminar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por esse tempo, por essa palavra, que nós possamos aplicar na nossa vida, que a gente possa, Senhor, realmente gastar tempo em comunhão com o Senhor, orando, meditando na sua palavra, que a gente não veja isso como uma obrigação, mas sim como um prazer de estar conversando com o Senhor, que é o mais importante na nossa vida. Peço que abençoe cada pessoa que está ouvindo, assistindo esse vídeo, que todos possam, Senhor, ser abençoados e ter um desejo crescente de conhecer mais o Senhor e a sua palavra. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.